Olá, amantes da música brasileira! Hoje estamos aqui trazendo mais uma daquelas polêmicas que vocês gostam, né? O que eu chamo de polêmicas inúteis, digamos assim, não é? E hoje é aquela clássica, né? O que é melhor, o som do vinil ou o som do CD? Aí eu também vou colocar naquela discussão, né? Além desse lance do analógico, digital, vamos colocar também os streamings, né? Na verdade eu ia deixar o streaming de fora e tal, mas eu tinha que fazer outro vídeo só pra falar de streaming, eu resolvi colocar tudo no mesmo balaio. Talvez o vídeo fique um pouquinho maior, mas fica mais completinho pra vocês, tá bom? Depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações, ajude na audiência, compartilhe esse vídeo para alimentar essa que é uma discussão eterna dos amantes da música, dos amantes da mídia física e dos amantes do áudio em geral. Bom, a gente vai tratar hoje de 3 temas, né, na verdade. O que seria melhor, né? Essa é a polêmica, né? O que é melhor, o som em CD, o som em vinil, o som no streaming? Qual será o melhor modo de ouvir? Bom, primeiro que a gente não vai entrar em juízo de valor, não é? Você ouve da maneira que você quiser, da maneira que você acha que é o mais adequado e o que melhor serve para a sua condição, o que melhor serve para o que você quer como escuta. Mas a gente vai trazer alguns parâmetros técnicos e evidentemente que a gente não vai parar nos parâmetros técnicos. A gente vai mostrar também as facilidades e as dificuldades de cada mídia. Então fiquem atentos aqui que a gente vai dar um panorama geral para ver. Lógico, não adianta eu falar que eu vou acabar com essa briga, que essa briga não vai acabar, vai continuar, né? Todo mundo vai ficar brigando ainda por essas coisas, cada um defendendo o seu lado, né? Muita gente defende ainda o disco de vinil, o som puro, a pureza do som, lelele, lalala. Muita gente fala que o CD tem todas as frequências e tudo, né? Muita gente fala sobre a facilidade dos streams. Vamos trazer um panorama geral para vocês, tá bom? Primeiro, começando pelo streaming, né? Que eu nem ia inserir no vídeo, afinal, o streaming nem nunca entra nessas discussões, é sempre CD e vinil. E por que o streaming nunca entra? Eu vou explicar para vocês. O streaming tem o som pior? Tecnicamente sim, né? Tecnicamente o som do streaming não supera em nada os outros sons, vamos dizer dessa forma assim. E eu vou explicar o porquê. Quando você ouve no streaming, né, você tem ali já é o som digital. E no finalzinho aqui, quando a discussão tiver em CD e vinil, a gente vai explicar qual é a diferença de cada um, o porquê que falam que o som do vinil é mais puro, e a gente vai explicar para vocês. Mas já vamos dar um panorama um pouquinho do que é o som digital. O som digital são códigos binários, é 0 e 1, é número, não é uma onda sonora real. O que isso quer dizer? O que é que digitalmente, não é criada ali uma onda para a gente ouvir. Para que essa onda seja criada, digamos que tem pontos sendo ligados, não é? Para que essa onda seja formada ali. Ou seja, não é uma onda contínua, e sim pontinhos que se ligam e formam ali a onda, formam ali o que você precisa ouvir. É claro que o ouvido humano não tem capacidade de perceber esses pontos sendo ligados. Então, pra gente, ainda é uma onda que tá vindo, você tá ouvindo o som e é isso, tá tudo bem. Para a gente fazer um paralelo, para ficar um pouco mais claro para vocês, quando eu faço este movimento aqui, ó, movimento de mão, você que tá aí vendo este vídeo, você que tá aí do outro lado, não tá vendo um movimento contínuo, e sim uma sequência de fotos, né, que é chamado de frames, né? Essa sequência de fotos dá a sensação de movimento, mas o nosso cérebro é meio que incapaz de perceber os pontos sendo ligados, e ele meio que completa pra gente, e aí parece que eu tô assim me movimentando na sua frente, mas na verdade você tá vendo uma sequência de fotos. Com o áudio é a mesma coisa, digamos que esses pontinhos ligados, essas imagens que estão sendo ligadas e você está conseguindo
ouvir essas imagens de uma certa forma, não é? Então você não consegue sacar muito bem a diferença do que está vindo do som digital ou o que está vindo quando eu bato assim na sua frente e tudo, a onda real com a onda de números, né? Você não consegue muito bem sacar essa diferença. Vamos colocar isso na mesa logo, porque isso é uma discussão que entra lá no digital, analógico, que o analógico é a onda verdadeira, é o tal do som puro, mas o ouvido humano é meio que incapaz de perceber esses pontos que estão sendo perdidos. E aí, no digital, você tem ali alguns formatos, digamos assim. Tem muitos formatos que trazem toda a gama de som, isso é, toda a capacidade do ouvido humano também está ali sendo respeitado nas frequências, digamos assim. Para entender um pouco isso melhor também, a gente tem que entrar no segundo parâmetro, que é esse parâmetro das frequências. Você tem ali os hertz, né, que é o parâmetro que a gente ouve. O ser humano ouve de 20 a 20 mil Hz. Isso dá um espectro do ser humano ouve. 21 mil Hz a gente já não é capaz de ouvir, é muito agudo. 19 Hz a gente já não é capaz de ouvir, é muito grave. O 20 Hz significa a onda fazendo 20 voltas por segundo. E isso é o som grave, não é? É um som muito grave. 20 ondas por segundo é o nosso grave máximo que a gente atinge. Em algumas idades você nem ouve mais esse grave ou nem ouve mais o agudo. Essas frequências extremas acabam perdendo conforme vai passando o tempo. E o agudo é o 20 kHz, né? O 20 mil Hz são 20 mil vezes que a onda, né, faz a voltinha, ou seja, ela fica bem espremidinha. Então, por segundo, 20 mil voltas da onda por segundo, fica um som agudo, é o som agudo. Então, o som grave é a onda mais espaçada, o som agudo é a onda mais junta. E o ser humano consegue ouvir de 20 Hz a 20 kHz. O seu cachorro, seus animais, aí, eles têm uma frequência diferente. Então, o famoso apito de cachorro. Apresento o apito ultrassônico para cães. Aqui, ó. Ele está numa frequência que o ser humano já não ouve, mas o cachorro ouve, entendeu? Então, cada animal tem ali sua frequência que consegue ouvir. Eu acho que os morcegos ouvem agudos extremos, né, ultrassônicos e tal. E acho que baleia, se eu não me engano, consegue ouvir graves incríveis, mas também não tem nada de agudo. Cada animal tem sua característica de poder ouvir. Mas o ser humano é de 20 a 20 mil Hz. Ou seja, temos que trabalhar de 20 a 20 mil Hz. Se você coloca lá no seu arquivo alguma coisa fora disso, não faz muito sentido. O ser humano não vai conseguir ouvir. Então você tem que trabalhar aqui. E alguns áudios, alguns formatos de áudios trabalham todo esse espectro, né? Trabalham de 20 a 20 mil Hz. E esse áudio é um wave, né? O WAV é um dos áudios. Tem vários tipos, mas esse é o mais famoso, digamos assim. Qual é a questão desse áudio? Ele é o mais puro que tem? Bom, ele é o que traz todas as frequências, mas ele é um arquivo digital. Então, ele é aquela onda formada por pontinhos, mas ela traz toda a gama de frequências que a gente ouve, de 20 a 20 mil Hz. Eu diria que é o melhor tipo de áudio mais definido que você pode ouvir, pois você vai ouvir todas as frequências e o ouvido humano é incapaz de perceber os pontinhos, como eu falei, então você está ouvindo uma onda com todas as frequências. Qual é o problema desse arquivo? Ele é extremamente pesado, então quando você fala em streaming, o Wave, né, ou similares, né, arquivos que tem toda essa gama de informações, não serve para streaming, porque para o streaming vai ficar muito pesado para você rodar no seu celular, ia ser um problema. Então esse arquivo é meio que inútil, digamos assim, para os streams. Os streams iam ter que rodar, ia comer muita energia do seu celular. Aí a gente ainda não está preparado para ter streams com essa qualidade de áudio. Ou seja, a pergunta já está respondida, né? O streaming tem um som meio pioradinho. O que eles fazem? Aí tem diversos formatos que fazem uma compactação para que fique tranquilo para o celular ou para qualquer dispositivo. Ou seja, que não fique pesado demais como o som Wave, como o som com todas as frequências, com todas as imagens. O MP3 é o mais famoso, sem dúvida. O MP3, principalmente o de maior qualidade, o 320 kbps. O que ele faz? Ele traz as frequências também, né? Todas as frequências, mas sabe aquela onda, aqueles pontinhos ligados? Ele tira alguns pontinhos, ou seja, é uma onda bem menos definida, com bem menos pontinhos. É como se você conseguisse ver essa imagem contínua e depois conseguisse ver uma imagem com menos fotos,
digamos assim, mas é muito bem desenhado. O MP3 é o formato até hoje mais popular porque ele une o útil ao agradável. Ele não tem uma perda tão grande, né? Ele não tem uma perda, inclusive para ouvidos humanos, é quase imperceptível. Tem gente que se diz audiófilo. Coloque um teste, faça o teste. Pegue o mesmo áudio em Wave, né, esse completão, pesado, arquivo pesado, e o mesmo em MP3. E pergunte para essa pessoa qual é um e qual é outro. Você vai ver que muita gente vai cair ou vai tentar jogar na sorte. Então, mostre vários MP3, vários Waves, assim, tente ver se é assertivo em todos. Vocês vão ver que não tem muita diferença. Por quê? O MP3, ele tira estrategicamente, digamos, algumas fotos que não fazem tanta diferença para o ouvido humano. O ouvido humano não vai perceber essa ligação dos pontos menos estreita, digamos assim. Então o MP3 ele compacta muito bem, compacta muito, só que tem uma grande perda que o ouvido humano é pouco capaz de sentir. É lógico que tem vários níveis de MP3, o MP3 de 320 kbps é esse que chega perto do Wave, assim, em termos assim. Não chega perto do Wave, porque o Wave tem muito mais informação, é muito mais pesado, mas pro ouvido humano é perto do Wave, né? Não tem o que dizer. Aí se você vai diminuindo os kbps, aí chega num ponto que o ouvido humano realmente percebe que o som tá meio mascado, meio mastigado, e não é que ele tá mascado, ele tá perdendo informações, né? A onda já não tá tão contínua, já tá bem quebrada, e aí você começa a perceber que, ora, esse som é um som digital. Mas o som do streaming que você ouve lá, muito provavelmente é o MP3 320 kbps, ele é um formato tranquilo, que cabe no celular, que você vai ouvir a música com perdas que você não vai reparar, mas tem perdas. Então, em termos técnicos, o som do streaming não vai ser melhor. Ponto. Aí tem gente que fala, olha, tem streaming que você tem uma qualidade melhor e tudo. Olha, gente, pode ser que tenha realmente streams que tem uma qualidade melhor, mas eu garanto para vocês que não é Wave, não é aquela onda mais fidedigna que você vai ter ali, porque o seu celular não comportaria. Uma música ficaria muito pesada pro celular e não vale a pena pros streaming. O streaming ia ficar emperrando, ia ficar rodando, então não ia valer a pena. Tá bom? Então o streaming fica aqui meio que fora da nossa categoria, tá? O streaming é um ótimo serviço, né? É muito bom você ter, por exemplo, eu que ouço muita música, preciso estar atento às minhas pesquisas. Muitas vezes eu não consigo ouvir música, muitas vezes eu não estou em casa para ouvir. Às vezes eu estou no transporte público e consigo ouvir. O streaming é bastante bem-vindo. O streaming também tem essa coisa do lançou, você pode ouvir em primeira mão, é incrível, né? Agora, em termos de qualidade sonora, que é o tema do nosso vídeo, ele vai perder um pouco. E agora a gente entra para a grande questão do vídeo. CD e vinil, né? E aí a gente entra um pouquinho na seara do digital e do analógico. Então, já explicamos que o CD, ele é arquivo digital, né? Então a gente já explicou que o digital é uma onda que liga os pontinhos, não é uma onda real, né? É o números binários, 0, 1, é tudo aquilo que está formando o som do CD. Entretanto, contudo, todavia, lembra que eu falei lá do lance do Wave, né? O WAV, o arquivo que é o mais puro possível, todas as frequências, uma onda sonora com mais informações do que o restante? Pois é, esse arquivo é o que vai para o CD. O CD não precisa da compactação que o streaming precisa. O CD tem um número de faixas reduzido, né? Você vai ter ali 12, 15 faixas, né? Tem disco que chega a 20, né? Mas não importa, você tem espaço no CD para comportar tudo isso em Wave, para comportar tudo isso na maior qualidade sonora possível. Ou seja, a gente está chegando numa resposta aqui do vídeo, né? Uma resposta que não tem para onde fugir. O CD tem a melhor qualidade sonora possível, o que melhor pode te oferecer em termos de auditivos, digamos assim. Porque, como eu falei, o único defeito que o CD vai ter é que a onda não é uma onda real. Aí, para os puristas, vão dizer, não, eu prefiro ouvir a onda real, o analógico. Aí é outra coisa, a gente vai entrar no vinil, vai mostrar algumas questões do analógico, mas em termos de som, em termos de pureza, em termos de possibilidades de imagem que você pode ouvir de 20 a 20 mil Hz, o CD vai oferecer tudo. O CD ainda é a melhor forma de você conseguir ouvir a música, né?
Agora vamos ao disco do vinil, né? Qual é o problema do disco do vinil? É claro que não tem problema. Aqui o lance da onda é de fato uma onda sonora, porque é o som analógico. O atrito da agulha é que causa o som, não é? A agulha rabisca ali, digamos assim, e nela é que vai vir a vibração do som. A vibração da música está na sua agulha e depois é amplificado com o seu equipamento aí. Mas o som que você está ouvindo é uma vibração da agulha, é uma vibração analógica, é o som de fato acontecendo. Então, a coisa do vinil pode ser aquela coisa para os puristas. Olha, aqui eu tô ouvindo o som, aqui eu tô ouvindo uma onda sonora, aqui a vida tá acontecendo, não é? Aqui é de verdade. E o CD, ele é uma coisa plastificada, aquela coisa das ondas e binárias e tudo e tal, e bitrate, aquela coisa toda. Mas o que a gente pode falar do vinil é que ele não tem todas as frequências, né? Então o vinil ele vai ter a onda mais certinha, né? A onda sonora de fato, mas ele não vai conseguir comportar os 20 Hz a 20.000 Hz, né? Ou seja, dos 20 Hz aos 20 kHz. Ele não vai conseguir ter um extremo grave e ele não vai conseguir ter um extremo agudo, né? Ele vai perder ali, digamos, as extremidades. Aí você vai me dizer, mas por que, Juscelino? Por que isso acontece? É por uma impossibilidade física. Quando você coloca o seu vinil, você vai perceber que o disco de vinil, ele tem uma série de trilhazinhas, né, digamos, de caminho, que é onde a agulha vai percorrer, que é os chamados sulcos, né? É naquele caminho que a agulha vai ler ali o desenho que tá impresso, digamos assim, naqueles vãozinhos. Esses vãos é microscópio, você não vai conseguir ver, eles são Vs, né? Em forma de V. Então, são Vzinhos no caminho ali do disco que a agulha entra e fica batendo nos cantos, lendo assim, né? Fica batendo e lendo ali as frequências que tá dando, né? A onda que tá fazendo, vibrando e amplificando, com os amplificadores amplificam aquela vibração, digamos assim, né? Aí você vai me dizer, tá, e o grave, o agudo, o que acontece? Quanto mais grave o som, maior é o Vzinho, né? Maior é o vão. E um som muito grave, perto de 20 Hz, por exemplo, ele vai abrir muito esse vão. E a agulha, como ela bate nos cantos, ela vai escapar. Então é impossível você colocar frequências muito graves no disco de vinil. E a mesma coisa é o agudo. O agudo é o contrário. O agudo você fecha cada vez mais esse caminho, esse Vzinho, digamos assim. E a agulha vai pular, vai passar por cima e vai perder alguma coisa da música também. Então você percebe que para fazer uma masterização para disco de vinil, você precisa, sem questionar, sem nada, não adianta, não tem como pestanejar, é uma impossibilidade física. Precisa cortar graves extremos e precisa cortar agudos extremos. Isso detona a qualidade do áudio? Não. Como eu falei, é quase que o mesmo caso lá dos bitrates, da ligação dos pontos, que o ouvido humano é incapaz de perceber essa junção. Assim como o ouvido humano também tem pouca percepção em extremos graves e pouca percepção em extremos agudos, né? A região média, que é a nossa região, digamos que mais favorece, a gente ouve muito mais. Sons muito graves, tem gente que nem consegue ouvir mais. Sons muito agudos, idem, não é? Você tem aí na internet aqueles testes de senoide, não é? A senoide que vai subindo o som do grave pro agudo e você vai vendo até onde você ouve. Tem gente que para de ouvir, tem gente que continua ouvindo, então cada ouvido ali consegue perceber as frequências de uma maneira diferente. E a frequência muito aguda e muito grave perde logo. Então o disco de vinil ele acaba perdendo essas frequências, mas acaba que não faz tanta diferença assim. Entretanto, contudo, todavia, como a gente está falando tecnicamente de qual som viria mais puro, o som do CD te fornece todas as frequências. O som do vinil, por uma impossibilidade física, ele é necessário cortar agudos e graves, entendeu? Só por conta disso, o vinil ele vai perder um pouquinho ali pro CD. Aí você pode dizer, mas Juscelino Filho, eu tenho discos, digamos, do mesmo álbum e eu ouço no vinil, eu acho lindo, maravilhoso, cristalino, eu ouço no CD, tá uma porcaria. Pois é, eu também tenho casos assim aqui. Eu tenho discos aqui que em vinil tá um som maravilhoso, em CD cagaram em cima, não sei o que fizeram. Mas isso se dá porque com a chegada do digital, o digital deu muitas possibilidades. Eu acredito, e agora é um pouco de achismo, que no começo eles se perderam um pouco com essa gama de possibilidades. Porque tem algumas frequências
tentaram trazer digitalmente, frequências que não tinha no material original. Aí você percebe que isso dá um pouco, embola um pouco, principalmente nas primeiras remasterizações, né? Você percebe um pouco isso, uns CDs um pouco mais prejudicados, digamos assim, com uma sonoridade menos límpida. Então pode haver casos desse tipo. Mas não é a mídia. O problema foi do projeto, o problema foi do mixador, do masterizador, das pessoas que trabalharam ali para trazer esse trabalho de volta. Há uma possibilidade de um trabalho, né, uma masterização ter sido pensada para o disco de vinil, né? Então, digamos, a master foi pensada para o disco de vinil, aí surgiu o CD. Depois tentaram fazer com que o CD suprisse essa demanda, né? E aí tentaram trazer o arquivo digital, tentaram fazer com que essas frequências viessem, mas não foi feito para o CD. Isso acaba prejudicando um pouco, né? E é a mesma coisa com o vinil também. Às vezes algum projeto foi feito pro CD, tem todas as frequências, aí vai fazer uma versão em vinil, vai ter que tirar também. Então depende de muitos fatores, né? Depende de muitos fatores que você ter um CD pior do que o vinil do mesmo produto, digamos assim. E isso com outras variáveis, né? Seu equipamento, onde você vai ouvir, sua sala, se você tem uma sala tratada, enfim. Tem uma série de outras questões que não entram aqui. O que eu só preciso dizer é, em termos gerais, digamos assim, em termos gerais, o CD acaba ganhando essa nossa discussão aqui. Mas eu sei que a discussão não acabou, eu sei que vocês vão trazer mais coisas aí, eu sei que nunca acaba esse tipo de coisa, então deixe nos comentários o que você pensa, o que você acha, sem brigar com os coleguinhas, eu sei que isso vai ser meio impossível, que eu sei que essa discussão não acaba nunca. Ah, e o lance do vinil tem o seguinte, o vinil ritualisticamente é coisa imbatível ainda, cara, como é delicioso ouvir um disco de vinil, é incrível, eu tenho, acho maravilhoso, e eu não prefiro ouvir vinil por questões sonoras, prefiro ouvir vinil por questões ritualísticas, gosto do vinil, gosto de virar ao lado, gosto de colocar agulha, isso é maravilhoso, isso não tem preço, tá bom? É isso aí, amigos, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e deixar o seu like, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.